tinham ali de tarde, tinha uma parte que eu falava sobre ESG. Oi, Ana. Desculpa, Oi? tu tá me ouvindo agora? Tô? O problema é que não está aparecendo o botão de gravação, não estou conseguindo, estou tentando ver o que aconteceu, não está gravando. Então tá, obrigada, Raide, obrigada. Então, desculpa atrapalhar, tá? Porque agora não sei o que houve, o que aconteceu. Tá? Não, Desculpa. capaz. Tchau. Tchau. Então, pessoal, no material ali de tarde tinha uma parte ali, uma lâmina que eu falava sobre o ECG e qual é a relação, né, de ESG com o direito do consumidor, né? Tem muitos aspectos do ESG tem relação com exatamente isso que a gente vai tratar agora, tá? Por isso que eu separei para a gente conversar. Então, pessoal, o ESG, como eu tinha falado antes, né, essa sigla do ESG, né, que quer dizer, é uma sigla em inglês, quer dizer E de environmental, que é meio ambiente, S de social, de social, e G de governance, de governança. Na verdade, pessoal, eu poderia trazer aqui vários conceitos sobre ESG, mas nada mais é, se me pedisse assim para resumir o que é o ESG. O ESG é basicamente informação. O que essa organização faz no âmbito relacionado ao meio ambiente, à sociedade e à governança, e o que ela informa, né? Tanto que tem um termo em inglês que é disclosure, o que ela informa para a sociedade, tá? E aí não são só os acionistas, né? A ideia do ESG é que a organização, seja governamental, não governamental, empresas, né? Que ela leve em conta toda a sociedade. Então, a gente vai ver que o meio ambiente seriam... Por isso que o ESG está muito ligado à transparência, aos relatórios que as empresas muitas vezes publicam em seus sites, né? Aquilo que ela informa, que ela publica por meio de relatórios, né? Por meio da transparência, por meio seja do site, seja por meio para o consumidor no rótulo dos produtos, né? Na publicidade. Então, o ESG, na verdade, ele abrange vários aspectos. O consumidor, ele está no S do ESG, de social. Então, o que interessa para os consumidores é saber as práticas dessa empresa, por meio da onde. O consumidor não vai ir atrás de... pode ser que os investidores sim, mas o consumidor em si, ele não vai atrás de relatórios de empresas, vai ter que entrar no site da empresa para analisar alguma informação sobre o produto ou serviço, né? Essa informação, ela é veiculada por meio da publicidade, por meio da oferta ou por meio dos rótulos, tá? Então, a ideia é o que a empresa informa ao consumidor e que isso seja, claro, transparente, verdadeiro, né? Por isso que começou a surgir, como eu falei lá de tarde, como uma grande parcela dos consumidores passaram a se importar com a saúde dos produtos e dos serviços, e também o impacto desses produtos e serviços para o meio ambiente, mas também existe uma exigência internacional, né, normativas internacionais. Qual é o modo do fornecedor, digamos, informar o consumidor, né? É por meio da publicidade, que pode se dar no outdoor, que pode se dar no rótulo, né? Que pode se dar numa página de vendas. Então, só que no direito do consumidor, por que começou a surgir, então, o greenwashing? O greenwashing também é um termo em inglês, que pegou, na verdade, esse termo,
E que quer dizer lavagem verde? Ou maquiagem verde. Tem alguns autores que traduzem como uma maquiagem verde, ou seja, é você pegar um produto e passar uma maquiagem nele, né? Ou seja, não é exatamente aquela informação como é veiculada, ela não corresponde exatamente à realidade. Seria o dourar a pílula? Exatamente, exatamente isso. Nós já tínhamos isso no CDC, nós temos uma prática parecida, que é da publicidade enganosa, tá? Só que, em se tratando de informação ambiental, essa análise é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente sabe, um dos princípios da publicidade no direito do consumidor. Por que a publicidade ela tem um valor caro ao consumidor? Porque lá no artigo 30 está descrito que a publicidade se equipara à oferta. Portanto, tem efeitos jurídicos. O fornecedor não pode dizer, olha, eu veiculei essa publicidade, mas não é bem assim. Agora eu não estou mais, esse produto, esse serviço não tem mais essas características, né? Tanto que o artigo 35 nos fala, olha, se o fornecedor não quiser cumprir aquilo que ele anunciou, né, o consumidor pode pedir que ele cumpra forçosamente a oferta, né, ou que ele seja indenizado por aquilo que foi veiculado, mas que ele não recebeu, certo? E aqui eu vou dar um exemplo ligado à sustentabilidade, que às vezes a gente pensa só em produto, mas isso tem relação com serviços também. Também foi um caso prático que eu trabalhei, que foi de uma oferta, Sempre quando eu falo em publicidade, eu estou me referindo à oferta, que o próprio artigo 30, né, traz esse sinônimo, digamos assim. Então, teve uma publicidade de um empreendimento imobiliário, tá? Aqui em Porto Alegre. Esse empreendimento, nesse encarte, que às vezes os interessados, né, recebem da imobiliário, de algum corretor, dizia que aquele condomínio era sustentável. Num primeiro momento, dizia isso. Claro que é um termo genérico, né? Mas dentro desse encarte, eles diziam o porquê que era sustentável. Então, eles diziam que a principal fonte de energia ia ser por placas solares, né? Por energia solar. Que eles iam ter, como é que é, a captação da água da chuva, para limpeza, para, né, para outras utilizações que não o banho, né? Enfim, tinha várias características que diziam o porquê que era sustentável. Só que esse consumidor, então, comprou, né, uma unidade nesse empreendimento. E quando o empreendimento ficou pronto e ganhou a Bitse, ele notou que muito daqueles anúncios, né, desse cartaz publicitário não condizia com o que efetivamente o condomínio entregou. E aí ele quis simplesmente rescindir o contrato, tá? Alegando uma publicidade enganosa, né? E o que acontece? A publicidade, quando o fornecedor veicula, ele tem que cumprir aquilo. Nesse caso, daí, esse consumidor pediu ressarcimento desse negócio. A empresa disse, não, a gente pode ressarcir, mas eu vou reter aquilo que eu recebi, uma parte, né, de acordo com a cláusula penal que está no contrato. Geralmente, quando há rescisão de alguma das partes, sem um motivo que a outra deu causa, é lícito, né, você, uma das partes, reter um valor a título de cláusula penal, né? Só que, quando quem deu causa, né, quando eu estou rescindindo o contrato com o consumidor porque o fornecedor deu causa a essa rescisão,
Então, de regra, não seria legal esse abatimento do que o consumidor já tinha pago. Ou seja, não é devido cláusula penal. E aí, claro que extrajudicialmente a empresa não quis, não aceitou, e aí entramos com o processo, e aí o judiciário realmente disse, olha, vocês informaram, vocês publicaram, né, via publicidade, que ia ter essas características do empreendimento, e de fato não teve. Então, você deu causa a uma possível resolução. E foi aí que deu essa situação. Então, ou seja, às vezes a gente pensa muito em sustentabilidade relacionada a produtos, mas existem serviços, ou mesmo um produto, como é um bem imóvel, que podem, né, ser sustentáveis também. E aí, pessoal, a questão do ESG para o direito do consumidor importa. Porque, na verdade, se o ESG é o que a empresa faz, tem que estar nos números, tem que estar naquele relatório que ela publica à sociedade, principalmente para os seus investidores, para os consumidores, o meio principal que o fornecedor tem é o rótulo, é a embalagem, é a publicidade. Então, muitos fornecedores, né, sabendo desse interesse dos consumidores e do mercado em geral, passaram a se utilizar de informações benéficas, como se a empresa estivesse aplicando benefícios ao meio ambiente, quando, na verdade, quando a realidade não condizia com essa informação. Ou seja, se caracteriza aqui uma publicidade enganosa. E aí que surgiu esse termo greenwashing. Só que a gente vai ver que essa publicidade, ela não precisa ser enganosa necessariamente. O greenwashing vai além disso, tá? Então, nós vamos começar, então, aqui o nosso material. Aqui no Brasil, pessoal, o maior escândalo que nós já tivemos envolvendo o greenwashing, só para vocês terem uma ideia. As duas primeiras ações que nós tivemos envolvendo greenwashing no Brasil começaram a chegar no judiciário o ano passado. Essa ação da Volkswagen não chegou a ir até o judiciário porque foi feito um termo de ajustamento de conduta no MP. Então, o caso Dieselgate, que ficou conhecido no mundo todo, tá? Porque não foi só aqui no Brasil. O caso Dieselgate é um escândalo, na verdade. Foi algo que aconteceu se não me engano, foi com a Amarok, da Volkswagen, em que, durante o período de 2009 a 2015, a Volkswagen começou a vender, então, esse veículo, esse Amarok, dizendo que ali tinha um software que ele media, né, as emissões de determinados poluentes do veículo. Então, a ideia que a Volkswagen passava é que esse veículo, né, ele não poluía muito o meio ambiente, né? Inclusive, você poderia analisar nesse software que tinha instalado no carro. Só que depois, pessoal, veio um escândalo mundial que este software estava adulterado para fraudar estes testes de emissões. Isso aqui no Brasil, isso aconteceu no mundo todo, né? Mas no Brasil, né, isso foi detectado pelo IBAMA, que é o órgão ambiental brasileiro que não só licencia as operações, né, mas também fiscaliza. Então, o IBAMA se certificou disso também. E então foi um escândalo mundial. Por quê? Porque foi algo fraudado pela própria empresa.
Então, ali o software dizia, não, é baixo o nível de poluentes no meio ambiente, quando, na verdade, não condizia com a realidade. E aí, isso foi um grande impacto no mercado de consumo, né? Porque os consumidores se sentiram lesados, né? Então, aqui, o que que a gente tem? A gente tem muito além de uma publicidade enganosa. Aqui a gente tem uma quebra de confiança, de expectativas legítimas dos consumidores. Nós tivemos aqui uma violação da boa-fé, né? O consumidor ele foi induzido a acreditar em uma redução de poluentes que não correspondia à realidade. Crime de falsidade ideológica, não? Eu acho que aqui, ó, eles fizeram termos de ajustamento de conduta no Ministério Público, com o Ministério Público, né? E nesse termo tem menções, tem vários tipos de, digamos assim, suporte fático de normas que com essa conduta ilícita, eles acabaram rompendo, né? Não só ligado ao consumidor, mas tem também a questão até do direito de concorrência, que eles fraudaram, ou seja, eles estavam vendendo um benefício maior que sua concorrência, mas estavam mentindo. Então, desde o direito da concorrência até a questão do mercado de consumo como um todo, ao meio ambiente e aos consumidores. Então, aí, tanto que eles fizeram, veja bem ali, o termo de ajustamento de conduta no processo, ele está um número, fixou uma multa de 4,5 milhões, né? E a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, concluiu pela violação do CDC expressa, né? Valor então, baixo, né? Esse valor aqui, pessoal, foi, acho que em 2016, só deixa eu confirmar aqui, faz tempo, mas mesmo assim, para a empresa, é pouco. Só que isso, esse termo de ajustamento de conduta, isso não obstou a possibilidade dos consumidores ingressarem com ações individuais também. Geralmente, esses valores de TACs, tá, pessoal, eles vão para o fundo de direitos difusos e coletivos ligados ao Ministério da Justiça. Esses fundos, eles servem para promover, por exemplo, projetos, iniciativas de proteção ao consumidor. O núcleo de apoio ao superendividado que tem na URGS hoje, a URGS ganhou um projeto da Senacom, que eles vão ganhar 500 mil reais, se não me engano, que este valor está relacionado ele veio, esse valor desse projeto, dos fundos, né, o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos. Então, né, pessoal, o que o caso evidenciou aqui? O caso evidenciou uma prática incompatível com a transparência e com a boa-fé nas relações de consumo, além de uma afronta expressa ao artigo 39, inciso 8º, né? Ao artigo 37 também, parágrafo 1º e 2º. Então, não só ao artigo 39, mas ao artigo 37. O artigo 39 fala em práticas abusivas. O artigo 37 fala da publicidade ilícita, né? Fora os crimes, né? Que tem crimes aí tipificados, crimes até a ordem econômica, como eu falei, foi uma violação do direito de concorrência, né? Porque sempre quando a gente fala que um produto tem uma qualidade que os demais não têm, e a gente lucra com isso, nós também estamos ferindo o direito da concorrência, né? Que é uma concorrência aí desleal, porque a pessoa está mentindo, né? Então, pessoal, esse foi talvez o primeiro grande caso, né? Inclusive no mundo, eu acho, que ocorreu envolvendo greenwashing, muito embora aqui no Brasil nós não tenhamos, né, esse termo no CDC, a gente
Então, a gente vai ver agora como é que nós vamos caracterizar o greenwashing, tá? Professora, e conseguiram apontar quem foi o profissional responsável e o motivo? Ele foi punido, alguma coisa para aliviar a mancha no nome da companhia Volkswagen? Porque eu não tinha conhecimento disso. Isso aqui para mim foi gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Essa marca já. Eu vi, tá? O que eu li, essa tua pergunta específica não tá nessa decisão que eu li, né? Diz que é da empresa especificamente, não fala em nome de funcionário. Mas teve um aluno que trouxe um dia na aula um vídeo do YouTube. No YouTube tem muita coisa sobre esse caso. E eles mostraram a repercussão lá na Alemanha, porque é uma empresa alemã, né? E lá na Alemanha, parece assim, eu me lembro desse vídeo, foi o ano passado até que eu visualizei esse vídeo, me parece que até o presidente sabia disso, que o presidente foi a público, ele teve que pedir desculpa, e logo depois ele renunciou ao cargo. Parece que o presidente tinha conhecimento, o funcionário lá, o técnico especificamente, que foi quem, né, criou esse software, e então foi um escândalo realmente muito forte. E assim, pessoal, isso eu quero chamar a atenção, que tem a ver com a tua pergunta. Hoje, o que as empresas, elas não querem se ver envolvidas nesses escândalos, porque isso hoje gera um desgaste público de confiança da marca, muito grande, muito forte, né? Então, isso é uma perda de confiança na marca, né? Nos produtos, enfim. Então, isso para a empresa é devastador, né? Mas é aquela história, tu vê que as pessoas acabam esquecendo, né? Assim, isso passou, ninguém mais fala disso. Mas a marca sofre impacto, sim, com essa questão aqui, tá? Parece que no Brasil abafaram, né? Nenhum noticiário, eu não li nada disso em nenhum lugar. Sim, a empresa em si, ela quis, geralmente essas empresas grandes, eu me lembro quando eu fiz minha pesquisa de doutorado nos Estados Unidos, tinham as decisões lá mais polêmicas sobre envolvendo responsabilidade do produto, tu não encontra a decisão delas, porque lá as empresas, aqui também, mas mais lá, as empresas acabam fazendo acordos antes de chegar ao judiciário, né? Então, isso também é uma estratégia, porque tu faz acordo, tu não tem uma decisão. Não fica ali registrado, olha, a Volkswagen incorreu nisso, 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 entendeu? Então, eles facilitaram aqui. Então, realmente foi um escândalo em todo o mundo. Vocês vão ter vários vídeos sobre o caso Dieselgate, o escândalo. O nome é Dieselgate, né? Que é muito interessante de analisar esses vídeos no YouTube. E aí, né, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre quais foram os fatores que impulsionaram o greenwash. Primeiro, Covid-19 e eventos climáticos, né? Mudaram o estilo de vida das pessoas. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde e alimentação. Como eu falei, isso são dados que mostram esse aumento de preocupação dos consumidores e mais, que eles estão gastando mais com isso, né? Consumidores que antes tinham uma postura indiferente passaram a ter uma mudança no comportamento em relação à sustentabilidade, por exemplo. Também coincidiu com os esforços globais para o desenvolvimento sustentável que se iniciou em 2015, com a Agenda 2030. Então, nós tivemos a Agenda 2030, e, claro, a pandemia foi em 2020, né? Somente 5 anos de vigência dessa agenda. Então, todos esses foram vetores que aceleraram
que impulsionaram, então, essa prática de greenwashing, né? Depois, também nós temos uma legislação nacional, que a Lei 14.181 de 2021, né, como vocês sabem, atualizou o CDC, e essa lei, na verdade, é uma lei que veio para prevenir e tratar o superendividamento. Mas também acrescentou no artigo 4º, que fala da Política Nacional das Relações de Consumo, o inciso 9º, que fala fomento, que é um dos princípios dessa política nacional, o fomento das ações governamentais de educação ambiental aos consumidores. Tá? E aqui, pessoal, eu já sinalizo para vocês, imagina, vocês estão fazendo um curso de especialização, então vocês têm que saber disso. Não sei se... esse curso começou esse ano, né? Esse é o primeiro ano. Ok. Começou em março as aulas, né? Começaram em março as aulas. Tá. Então, vocês têm que saber uma coisa, que existe, talvez algum professor já tenha falado também para vocês, existe o projeto de lei 3514, de 2015, que está em tramitação no Congresso. Tá? O que é esse projeto de lei 3514? Ele virá, pessoal, para tratar, né, regular as relações de consumo no comércio eletrônico, mas também tem artigos que vão impor como um direito ao consumidor produtos e serviços sustentáveis. Então, isso vai estar, assim, de forma clara no CDC. E aí? O que isso aí vai querer dizer para nós? Vai querer nos dizer que se eu tenho direito a produtos e serviços sustentáveis com menor impacto ambiental, nós vamos poder instrumentalizar aqueles direitos que a gente estava conversando ali um pouco antes de acabar o bloco da tarde. Durabilidade, o direito ao reparo e reciclabilidade. Então, não é que hoje não é possível, mas a gente sabe que nós estamos num direito que é um direito escrito, que é a civil law, né? O nosso direito, ele é um direito basicamente positivado. Temos os princípios gerais de direito, sim, nem tudo precisa estar escrito na lei, né? A gente sabe disso, até porque tem direitos que decorrem dos próprios princípios, ok? Mas quando nós temos direitos positivados, a ideia é que é mais fácil de você demonstrar e de você poder pedir no judiciário, olha, esse direito aqui que está no CDC, ele foi violado. Então, eu indico para vocês aqui, nesse momento, esse projeto de lei 3514, se você colocar projeto de lei 3514, já vai dar ali o link, a íntegra do Senado Federal, tá? Então, eu indico, como vocês estão fazendo especialização, claro que a gente pode falar sobre esse projeto de lei, mas como ele ainda não foi, né, votado, provavelmente ele vai ser discutido, né, daqui a pouco vai ter algum veto para algum inciso, algum parágrafo, mas é importante que vocês saibam. Hoje, esse projeto de lei, então, visa o quê? Regular o comércio eletrônico e também vai impor como um direito do consumidor produtos e serviços sustentáveis, tá? Então, pessoal, o que nós temos de novo no CDC? Nós temos que em 2021, então, foi acrescentado o inciso 9º no artigo 4º, que diz, então, que é um dos princípios, né, da Política Nacional das Relações de Consumo, o fomento de ações governamentais de educação ambiental.
Assim como também foi previsto a educação financeira para prevenir o superendividamento. E aí eu pergunto, o que é educação ambiental, gente? Tu sabe que uma das coisas, um dos conceitos, talvez, ou um dos entendimentos que os alunos mais cometem, às vezes, é confundir informação com educação. São coisas diferentes, né? Vejam que nós vamos falar logo mais de informação ambiental, que é basicamente o que é uma informação, né? É eu repassar algo que o receptor da mensagem não sabia até então. É alguma característica, é algo que vai modificar o seu conhecimento sobre algo. Tá? E aí, pessoal, tudo assim, todo conhecimento, né? Você sabe quando eu estava fazendo agora aqui um parênteses, o meu mestrado e doutorado, o meu professor orientador, ele era jurista, enfim, ainda, e também da área ele fez o doutorado dele na França. E lá ele estudou também com um professor que tinha todo um conhecimento em linguística, né? Então ele tinha várias teorias sobre comunicação, o que é comunicação, o que é informação, o que é educação. Então, isso vocês sabem que se você estuda semiótica, publicidade, jornalismo, isso tem teorias e teorias sobre isso, né? Mas então, esse professor, então, ele seguia um sociólogo, que nós temos alguns sociólogos que fizeram muita história no direito, como Habermas, o próprio Niklas Luhmann, e ele dizia que a informação era algo, né, que eu tenho sempre o emissor da mensagem e o receptor. E a informação é aquilo que muda, que faz uma diferença para o receptor, né? Então, é a mesma coisa assim, né? Por exemplo, tem uma frase que a gente diz quando a pessoa fala sempre a mesma coisa, que tá como é que é? O disco tá arranhado, porque só fala a mesma coisa, né? A gente fala isso. Ou seja, tu sempre tá falando a mesma coisa, tu não tá acrescentando nada na tua comunicação. Eu já ouvi isso, eu já entendi como se diz, né? Então, o que é informação? É aquilo que muda o estado do receptor. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo bem banal que eu tenho aqui na minha frente, que é um óleo essencial orgânico de alecrim. E aí eu virei aqui o rótulo e diz os benefícios desse óleo. Que eu não sabia. É uma informação. Mudou o meu estado de consciência sobre esse produto aqui. Está dizendo que faz bem para o couro cabeludo. Não sabia disso. Então, isso é uma informação. Agora, quando eu vou falar da educação, eu estou falando daí numa outra perspectiva. Daí não é só mudar a consciência. Eu tenho que levar em conta na educação quem está recebendo essa mensagem e também a forma como eu me comunico é muito importante. Porque aqui eu estou falando de conhecimento, estou falando de quando eu educo, eu tenho que tentar eu tenho que ter meios metodológicos para que a maior parte das pessoas consigam entender. E eu sempre dou o seguinte exemplo, que eu acho que é um exemplo que para mim fez muita diferença, né? Que isso pode ser dado, depois eu vou falar do consumidor, mas agora eu vou dar um exemplo de ambiental. Eu fui numa praia aqui no Nordeste, que no calçadão, quando você está chegando na praia, tem uma caixa enorme de acrílico, e ali eles foram colocando todos os lixos que eles foram
né, juntando na beira da praia. E ali, gente, tinha assim fralda, embalagem de iogurte, canudo, toco de cigarro, tudo que vocês imaginam, coisa assim que tu fica chocada. E aí, eu pergunto o seguinte: isso é o maior exemplo de educação. Por quê? Porque essa imagem, primeiro, ela pega todo mundo, claro, a não ser os deficientes visuais, né? Que a ideia daí é ter alguma comunicação em braille. Mas assim, a criança consegue ver e entender, o idoso, o adulto, que não sabe ler. E mais, é aquela história, você vê, você não só informa, mas você vê, né? Você enxerga aquilo que talvez as letras estão dizendo. Você, né? Então, assim, o que que gera mais impacto? Eu ter uma placa dizendo não jogue o lixo na beira da praia, ou jogue o lixo na lixeira, que é uma coisa óbvia, ou eu ter, né? Isso é uma política pública de educação, tá? Eu lembro quando eu falei no início da aula do Carl Bosselman, que diz sobre o princípio da sustentabilidade, que as pessoas não se engajam mais, porque, claro, nós temos uma grande quantidade da população sem informação e educação, mas também porque nós não conseguimos ver a degradação assim, de uma forma escancarada. Então, é a mesma coisa, né, gente? Vou dar aqui um exemplo. Esse meu mesmo professor, que foi meu orientador, ele deu aula na Federal de Santa Catarina, e lá ele teve orientando que ele tinha algum cargo bem importante numa indústria de frango. E ele convidou o meu professor, para ir lá fazer uma visita. E ele sempre falava para toda a turma disso, que se você vê, às vezes, se você está dentro da indústria e você vê como certos produtos, alimentos são preparados, você não come. Então, a questão do frango, claro que ele falou, mas hoje em dia até tem documentários na Netflix sobre o frango, né? Eles aproveitam tudo do frango. O nuggets, por exemplo, eles fazem uma pasta com todos os restos, com dedos, com unhas do frango, por isso que dentro do nuggets tem umas coisinhas às vezes meio durinha, e misturam nesses restos, né, aí produtos químicos, assim, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente não vê, a gente tende a não mudar nosso comportamento, né? Quando a gente vê a realidade como ela é diferente. Então, por isso que eu disse assim, a educação, ela também utiliza de outros meios para informar, que não só né, a comunicação escrita, né? E principalmente a educação leva em conta o receptor, né? Você não tem como educar uma criança da mesma forma como você educa um adulto, né? Diferentes tipos de pessoas, tá? E aí, pessoal, a informação ela surge como uma solução. Veja que um dos pontos centrais dessa transição para um consumo mais sustentável, o consumidor ele só vai consumir mais sustentavelmente se ele tiver essas informações, né? De como fazer, né? Uma informação transparente, verídica sobre os produtos e serviços que consome, né? Então, as ações previstas nessas agendas, então, internacionais, são três, basicamente. Primeiro, iniciativas legislativas, né? Nós temos que ter o direito do consumidor, ele precisa se adequar às novas realidades, tanto do comércio eletrônico quanto, né, de produtos e serviços mais sustentáveis, né? Nós temos, professor, né? Vocês podem me perguntar,
Nós vimos na primeira parte da aula que o Código de Defesa do Consumidor, ele fala em dever de segurança, em dever de qualidade, ele nos dá subsídios, né, para poder trabalhar essas questões. Mas a gente sabe que se existe uma regulação específica, as coisas funcionam melhor, né? Então, tem iniciativas legislativas, né? Tem também a proteção ao consumidor. Aqui nós estamos falando de melhor proteção contra práticas abusivas como o greenwashing. E veja que uma divulgação voluntária. As empresas, nem todas divulgam seus relatórios internos, né? Vocês sabem que, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas ações, teve até um caso que como é que é o nome? Teve uma ação muito grande nos Estados Unidos de tabaco, por exemplo, né? Porque antigamente, e até vou pegar aqui o exemplo do Brasil, depois eu falo desse caso nos Estados Unidos. No Brasil, até a Constituição Federal, a indústria do tabaco, ela não informava sobre os riscos, né? Nós não tínhamos informações na carteira de cigarros. Então, ali, muitos consumidores fumavam, e claro que o cigarro vicia, né? Então, as pessoas compram pelo vício também. Só que eles não tinham informação dos riscos, dos danos do cigarro. E aí, claro que a partir de 1988 começou, então, a lei, né, passou a dizer que era uma obrigação informar os riscos. Inclusive, tem uma normativa específica para o tabaco, né? Para o cigarro. Existe uma regulação de como fazer essa informação dos riscos. E, contudo, essa exigência normativa veio somente pós-Constituição Federal de 88. Então, até então, né, os fumantes, consumidores fumantes, eles não tinham essa informação. Pelo contrário, vocês lembram de como eram as publicidades da época? Eles tentavam, digamos, fazer uma ligação, né, com a prática, né, de fumar o cigarro com glamour, com saúde, né? Vocês lembram lá, tinha um cara todo musculoso, saudável, que estava lá na neve fumando, né? Depois de uma escalada na neve, depois de um esqui. Ou mesmo cavalgando no deserto, né? Todos os homens musculosos, enfim, querendo passar uma ideia de saúde, uma ideia de glamour, né? Só que nessa época, eles já sabiam dos malefícios do cigarro. Então, nos Estados Unidos, tiveram, então, quando, claro, os fumantes começaram a morrer de câncer, nos Estados Unidos teve uma grande ação para tentar condenar as empresas. E as empresas, porque o que dizia isso? Olha, vocês sabiam que o cigarro fazia mal, e por que não avisaram? E aí, não informaram, né? E aí, eles disseram que não, que ficaram sabendo só depois, e no curso do processo, ex-funcionários dessas empresas, da Philip Morris, juntaram memorandos, e-mails que eram trocados internamente, que deram conta de que a empresa sim sabia, mas tentavam esconder. Então, isso também é o quê? É um crime de falsidade, né? Então, tem crimes específicos tipificados. Lá eles responderam também por, então, uma indenização para esses consumidores. No Brasil, pessoal, só um parênteses aqui, porque isso também tem relação com sustentabilidade, porque talvez é o produto... Hoje eles estão dizendo que é a bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica e o cigarro são os produtos lícitos, porque é lícito vendê-los, né?
que mais causam danos aos consumidores. Estão dizendo até que a bebida alcoólica é pior, né? Mas, enfim, os dois têm os seus malefícios já comprovados. E eu pergunto para vocês, no Brasil nós já tivemos alguma condenação de alguma indústria tabagista? Acredito que já. Não, eu não. E você, Yara, o que você acha? Você acha que já teve alguma condenação? Sinceramente, eu não sei, professora, assim. Se teve Eu também condenação. não saberia. Não saberia. Vejam, no Brasil não existe nenhuma condenação transitada em julgado no Brasil, condenando as indústrias tabagistas por nexo causal. Aqui estou falando até de consumidores não de agora, que começaram a fumar antes de 1988, porque na verdade a regulação da publicidade do tabaco só veio com a Constituição Federal. Então, claro, esses consumidores começaram a fumar antes de 88, eles ficaram viciados, né? E não tinham essa informação. Hoje, isso já é pacificado, tá? Tem informação, então não há responsabilização das indústrias tabagistas, ok? Estou falando de fumantes que começaram a fumar em 1960, 70, 80. Nós temos várias ações. E o STJ, agora eu não sei se é 2015 ou 2016, mas tem uma jurisprudência, eles fizeram um informativo de jurisprudência, né? O STJ fez jurisprudência sobre a matéria. Foi a relatoria do ministro Felipe Salomão. O que ele diz? Qual é o principal argumento e fundamento para não responsabilizar as indústrias, né? O principal argumento é que, digamos, vamos anteriormente a isso. Na inicial, esses consumidores fumantes, então, antes de 88, qual era o que eles alegavam? Que eles não tinham informação que o cigarro viciava, eles não tinham informação sobre os malefícios do cigarro, né? E terceiro, que a empresa sabia, mas não avisou, ou seja, a empresa não foi diligente, a empresa não agiu com boa fé. E que, por isso, causaram danos a elas. Então, esses dois casos, ou esse caso que fez jurisprudência, era de um consumidor com câncer de pulmão já muito avançado. E aí, pessoal, o que aconteceu? O STJ decidiu e fez jurisprudência sobre isso, de que mesmo esses consumidores, anteriormente 88, que não tinham essa informação, e que, em razão disso, desenvolveram câncer de pulmão, o que eles disseram? Que o câncer de pulmão é uma doença que tem múltiplas causas. E que mesmo pessoas que nunca fumaram podem desenvolver câncer de pulmão. Ou seja, eles disseram que não tinha como estabelecer um nexo causal, né, direto entre digamos, anos de exposição ao cigarro com o câncer de pulmão. E aí, né, pessoal, a minha tese de doutorado até foi sobre isso, não sobre o cigarro, mas sobre casos em que, muitas vezes, você tem múltiplas causas de um dano. E como resolver isso, né? Acho que fechou o microfone, professora. Oi? Agora sim, professor. Tá. Eu não sei qual foi também as provas que foram feitas no processo, mas hoje, nesses casos
de produtos tóxicos, produtos que contenham substâncias tóxicas, em que muitas vezes o dano ele tem múltiplas causas, não há uma única causa para aquele dano, se trabalha com probabilidade de dano. Então, nessas causas, o que a gente faz? A gente traz o histórico do paciente, né? A gente vai assim, ó, o que a gente faz? O que causa câncer? O que a literatura médica diz que causa câncer de pulmão? Primeiro ponto é genético. Segundo ponto é o cigarro. O terceiro ponto é alguma outra doença respiratória. Aí, o que a gente faz em causas assim? A gente pega o primeiro ponto. Olha, a ciência médica diz que hoje essas são as causas de câncer de pulmão. Primeiro, o meu cliente, eu provo que os pais do meu cliente não tiveram câncer de pulmão. Ou faço o exame nele, genético, se tem lá o gene que causa câncer de pulmão. Não tem. Fumou durante muitos anos. Terceira causa que eu disse, outras doenças respiratórias. Meu cliente não teve. Claro, isso aí tudo tem que ser provado no processo. Então, isso é o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Eu vou excluindo uma das causas no processo até que sobre somente aquela. E daí eu demonstro. Sim, tem múltiplas causas. Mas a que deu causa aqui foi essa aqui. As outras, eu consegui provar que não foram. Então, isso também é uma prática na advocacia que quase não se vê. De advogados entrando na lógica da causalidade médica. É diferente, por exemplo, do medicamento talidomida, que as grávidas que tomaram esse medicamento, os fetos nasceram todos com encurtamento de membros. Esse encurtamento de membros só teve quem foi exposto ao medicamento. Então, claro que fica fácil tu fazer o nexo causal, mais fácil, né? Agora, quando tem múltiplas causas, o advogado tem que ver, bom, existe aqui um dano. Esse dano, que é uma doença, por exemplo, pode ter outras causas que não só a exposição ao produto. Então, eu vou tentar, no processo, dizer, olha, essa causa aqui não pode ser, essa outra aqui também não, eu estou juntando aqui exame, eu estou juntando o histórico médico do meu cliente, então a única que sobrou foi a exposição ao produto. E aí vocês vão perguntar, professora, mas como é que nós vamos provar isso, a certeza, pessoal? Em casos de exposição a produtos tóxicos, a gente trabalha com probabilidade, né? E isso também é um novo movimento do direito, inclusive em ações que envolvem direito ambiental. Né? Então, essa questão da certeza absoluta, hoje, em determinados tipos de danos, a gente tem que trabalhar com causalidade, mas com, às vezes, a probabilidade do dano. Tá? E isso também... Professora, lembra do meu caso anterior, sem querer interromper, mas já interrompi, claro. Desculpa. Era bem o caso, a falecida tinha câncer de pulmão e foi submetida a um tratamento experimental, que era uma radiação extremamente violenta, sem a menor condição, ela pesava 29 quilos, e ela levou a decrepitude, ela teve muitos efeitos secundários, aquilo terminou com ela. E a filha diz que ela, se soubesse, teria evitado aquele tratamento para ela ter uma morte digna. E aí veio essa tese que tu apresentaste agora, preencheu o que faltava no meu trabalho, as múltiplas causas, a probabilidade, a causalidade. Então, eu te agradeço muito, cereja do bolo no meu trabalho ali. Obrigada. É porque, às vezes, o que eles podem... o que pode ser uma defesa
pensando na contestação desse teu caso. É legal porque a gente está comentando um caso concreto e os alunos também aprendem. Eles podem dizer o seguinte: olha, ela ia morrer igual. E aí o que tu vai dizer? Não, mas nós estamos falando aqui de expectativa de vida que ela perdeu. Qual era a expectativa de vida dela? Ah, ela tinha uma expectativa de 6 meses, ela morreu em 1 mês. Né? E aí, claro, morreu. Aí também tem que tentar demonstrar que, pelas condições que ela estava apresentando, aquele procedimento não era adequado. E aí, pessoal, tem uma outra questão que eu faço questão aqui de falar para vocês, que é o seguinte: os advogados citam muito pouco estudos técnicos, pesquisas médicas. A gente tem que trazer, às vezes, o processo. O que a ciência diz sobre isso? Né? Às vezes até é uma... às vezes sai até por exemplo, sei lá, a Folha de São Paulo, o Estadão publica uma notícia que tem relação com algum tratamento, algum medicamento. Isso tudo serve de provas, né? Dá uma analisada, o que né, joga. Hoje em dia tem tantas buscas online, joga assim sobre esse tratamento, sobre pesquisas, como é que eu posso dizer? Como é que é o nome dessas pesquisas? É ainda em fase experimental. Se são indicadas para todos os tipos de paciente, em qual sentido, e que a tua cliente não foi avisada, não foi informada. Isso não foi discutido. Então, a gente, às vezes, traz muito pouco. A gente só traz, às vezes, o direito. Mas o juiz, ele se convence com uma série de documentos que a gente traz ao processo. Né? Então, assim, tentar trazer mais elementos, né? Às vezes, publicações de estudos científicos. Hoje, se você vai no Google Acadêmico, no Web of Science, que são plataformas, né, de estudos científicos, às vezes ali a gente consegue algum artigo, alguma coisa, ou alguma reportagem na internet, né? Então, isso tudo nos auxilia quando a gente vai construir alguma tese que exige mais da gente, né? Porque esse teu caso que tu está apresentando é um caso complexo. Não é um caso fácil, assim, que vai te exigir bastante, né? O próprio médico, perito judicial, médico oncologista, analisou a documentação e chegou a essa conclusão que as condições dela, que está tudo correto ali. Nada, e aí eu levantei a questão dos protocolos, analfabeta, teria que ter a assinatura rogo. Ele disse, isso não é questão médica, completamente parcial, um horror. Mas ainda não está perdido. Sim. E foi indeferido essa questão que ele fala que não é questão médica, hoje tem um ramo que se fala da bioética. E fala de um outro documentinho importante, muito importante aqui para todo mundo que está ouvindo, que vai trabalhar com alguma questão médica, que se chama consentimento informado. Isso é um documento extremamente importante. E o que ele está falando que não é da medicina, a bioética é da medicina. É como que você vai lidar com ética perante a vida. Isso que quer dizer a bioética. Por isso que a bioética vai tratar o quê? E também importa o direito à bioética, porque a bioética vai tratar sobre a questão da dor, até que ponto sentir dor é digno, não é. Questão de morte de bebês que têm anencefalia, são anencéfalos, a questão da eutanásia. Então, todas essas questões que envolvem medicina e vida, quem vai tratar, ou a ética que o médico deve tratar essas questões é a bioética. Então, tem relação, sim, porque o médico trabalha com pessoas, com seres humanos. Então, ele tem ética também no seu
né? Esses dias eu fui fazer uns exames normais, assim, de rotina, gente, que eles me pediram para assinar de documento ali no hospital. Isso tudo é para... E ela foi me informando, olha, é raro, mas esse exame pode acontecer isso. Tudo eles vão informando, assim. Eu já vi que mudou muita coisa ultimamente. Então, são essas questões, né, pessoal, que às vezes a gente tem que recorrer a outras esferas, assim. E sempre quando a gente estiver diante de um caso complexo, também é interessante analisar outros casos parecidos, né, para analisar quais foram os fundamentos levantados naquele caso, naquela sentença, né, naquele acórdão. Então, isso tudo é bem importante, tá? Professora, só um adendo no caso da colega aí. Boa noite. Me escutam? Claro, estamos ouvindo. Essa questão da pessoa falecer com 29 quilos, né, já demonstra que ela sofreu bastante no fim da vida. E aí tem um problema com uma morte digna, né? Que embora a empresa possa alegar que ela viva, ela ia falecer de toda forma, todos vamos, mas ela também tem o direito a sofrer menos ao morrer, ao fim de vida, né? Porque demonstra que com 29 quilos ela sofreu muito aí. Né? Que não devia. Muito obrigada pela contribuição, exatamente isso. Ela não teve opção. Foi captada. Inclusive, pessoal, hoje tem estudos relacionando os cuidados paliativos, que hoje a gente fala muito em quando a gente ouve falar em cuidados paliativos, a gente tem muito uma noção de quem está morrendo, não tem mais o que fazer, então nós vamos ter que ter cuidados paliativos. E hoje a medicina já avançou muito nisso, né? Cuidados paliativos é escolher o tratamento em alguma medida do paciente poder escolher, né, se ele quer se submeter a tratamentos que vão ter mais dores, né, ou ele poder ter uma qualidade de vida melhor, porque quando a gente tem dor, a gente não tem qualidade de vida. Então, tem toda hoje uma discussão que envolve bioética, né, envolve a medicina também. Então, acho que a colega colocou muito bem o fato dela estar com 29 quilos, né? É uma situação assim que talvez a pessoa não tem mais saúde para se submeter a tratamentos, né? Paliativos, ou nesse caso aí, tratamentos off-label, como se diz, né? Então, pessoal, essas são as questões importantes, né? Então, vejam de novo, cada caso é um caso que demanda, né, tanta atenção da gente, né? O Carlos ali falou também, olha, inexistência de um tratamento, mas trazer conforto ao paciente e manter a dignidade, exatamente, né? A ideia é o paciente escolher, olha, eu não quero sentir dor, eu quero, por exemplo, falecer em casa, ou não quero mais ser exposta à quimioterapia, já que não vai me trazer, né, não vai me trazer uma cura. Então, hoje se discute muito isso, né? E por isso que o consentimento informado é tão importante ao paciente. E é um documento também jurídico, tá? O consentimento informado é um documento também jurídico. Por quê? Porque ali o paciente está sendo informado dos riscos, dos benefícios, e ele vai consentir ou não. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer vou fazer uma cirurgia de apendicite, é uma cirurgia de regra que não traz riscos à saúde. O que traz risco é sempre uma anestesia geral. E aí eles informam, olha, anestesia, pelo teu histórico, né, mas tem os seus riscos. Ah, não, sim, vou me submeter, então você vai consciente, né? Então, pessoal,
E aí vem a pergunta, mas então o que é, né? Voltando aqui um pouquinho, mas é que tudo tem relação também. O que é o greenwashing? O greenwashing, pessoal, é o ato de enganar. Aqui é um conceito, né, que desse grupo canadense, que foi quem primeiro estabeleceu as bases do greenwashing. Então, é o ato de enganar os consumidores em relação às práticas ambientais de uma empresa. Então, aqui nós temos um greenwashing em nível de empresa, é quando eles, por exemplo, uma empresa diz que ela é sustentável, ou que adota determinadas práticas, quando na realidade isso não coincide, ou os benefícios ambientais de um produto ou serviço, ou quando há esse ato de enganar relacionado ao produto, que é o que mais a gente acaba dando conta no mercado de consumo, tá? E aí, pessoal, hoje os consumidores, eu quero que vocês façam um teste, né? Agora, a próxima vez que vocês forem ao supermercado, nas gôndolas de produtos de limpeza, vocês vão ver quantos rótulos tem, por exemplo, às vezes, expressões, informações sobre a sustentabilidade do produto. Então, isso pode estar em alegações ambientais nos rótulos, né, nas gôndolas do supermercado, nas campanhas publicitárias, né, de companhias aéreas, montadoras, indústria alimentícia, né. Contudo, essas mensagens começaram-se a perceber que elas eram vagas, que elas eram ambíguas, né, e tecnicamente complexas, tá? Qual é o paradoxo disso, né? Então, enquanto essas empresas publicamente proclamam o seu compromisso com a sustentabilidade, muitas corporações mantêm condutas operacionais que contradizem esses compromissos. É a mesma coisa, pessoal, a Coca-Cola, que é a maior produtora de garrafas PETs do mundo, dizer que é uma empresa sustentável. Ela pode até ter mecanismos dentro da empresa que são sustentáveis, mas o negócio dela não é. Ela fabrica garrafa PET. É a maior fabricante de garrafa PET do mundo. Entendeu? Então, isso gera no consumidor, quando ele vê uma Coca-Cola, que o próprio produto em si já é totalmente nocivo, né? Ainda assim, está numa garrafa PET, diz que é uma empresa sustentável, isso dá um nó no consumidor, né? Ele não consegue absorver aquilo e dizer, não, isso aqui é enganoso. Ele acredita em algum lugar lá da sua mente, né? E aqui eu trago esse exemplo, ó. Por exemplo, a indústria da Coca-Cola, fornecedor de refrigerante, destacava que suas garrafas plásticas eram 100% recicláveis, quando a alegação referia-se somente ao corpo da garrafa, e não à tampa e ao rótulo. E também a Coca-Cola, ela foi ela respondeu um processo na Europa por uma empresa, como eu falei antes, de proteção ao consumidor. Então, desculpa, de uma associação. Então, eles acabaram, o Tribunal Europeu considerou que a Coca-Cola sim estava fazendo greenwashing, tá? Estava praticando greenwashing. E um dos argumentos também que o tribunal entendeu relevante é que a empresa ocupa a posição de liderança nos rankings globais de poluição plástica, né? Por exemplo, no Brasil, nós não temos política reversa, logística reversa de garrafas PETs. Então, a Coca-Cola não se responsabiliza pelo impacto das garrafas PETs no meio ambiente, né? E essas garrafas a gente sabe que acaba, muitas delas, né, no meio ambiente, em rios, no mar, nos oceanos. E aqui, pessoal, nós também temos um outro caso
que foi também um caso que tramitou na União Europeia, que esse caso aqui em face da Danone, tá? Que estava rotulando seus produtos com a seguinte expressão: neutros em carbono. E os consumidores não compreendiam o que era isso. Na verdade, eu também não sei o que é se eu leio isso no rótulo. A gente é neutro em carbono por quê? Porque para fabricar o produto, a embalagem, com certeza teve emissão de carbono. Então, por que ela é neutra em carbono? Né? É porque ela compensa carbono. Ah, tá. A empresa compensa carbono. Ela gasta aqui na produção, emite CO2, mas ela compensa plantando lá não sei quantas árvores. Mas isso não quer dizer que é neutra em carbono. E ela também não explica isso na embalagem. Uma pena, a Danone é considerada a única empresa que nunca teve um problema com seus produtos de consumo. É uma marca famosa, eu sou super fã da Danone, então aqui é uma questão. Não, eu também, mas isso aqui tem mais a ver com algo extrínseco ao produto, né? E claro, também nesse caso da Danone, o que foi o principal? É que eles não estavam explicando como que esses carbonos eram compensados, não é que eles não faziam isso. Então, por exemplo, professor, então como é que não seria greenwashing? Seria a Danone, pode colocar no rótulo um asterisco e dizer, olha, a Danone compensa o CO2 que ela emite da seguinte forma, e dizer. Então, o que acontece com a informação ambiental que difere de outras informações? Isso eu acho importante falar. Porque é o seguinte, ó. A publicidade, ela sempre acaba, digamos assim, vangloriando o seu produto, né? Quem já não ouviu, quem já não leu, esse é o melhor pão de queijo que você vai comer na sua vida, ou o melhor pão de queijo do mundo. Tá, a gente sabe que isso é um apelo publicitário, né? A não ser que venha ali uma pesquisa que foi considerada num evento tal, a melhor pizza, mas de regra isso sempre foram meios da publicidade de fazer, digamos assim, sobressair aquele produto, de vender aquele produto. Então, só que com informação ambiental você não pode fazer isso. Então tem uma diferença aqui. A informação ambiental, primeiro, tudo que você informa, você tem que deixar claro como que você faz aquilo. Certo? Então, a mesma coisa aqui, não basta dizer que é neutro em carbono. Não é que o produto seja neutro em carbono, é que a empresa adota a compensação de carbono. Ela tenta compensar aquilo que ela emite plantando árvores, por exemplo. Tá? Ou ela compra créditos de carbono. Então, veja, por quê? Porque isso passa para o consumidor. Se esse consumidor lê somente essa expressão neutros em carbono, passa para o consumidor uma ideia de que aquele produto não tem impacto negativo. E não é isso. Certo? Também tem outros exemplos aqui de casos aqui. Esse aqui foi dos Estados Unidos, tá? A Shell e a Chevron anunciaram publicamente sua adesão a um futuro de baixo carbono, ao mesmo tempo em que destinam menos de 1% de seus investimentos de longo prazo para fontes efetivamente renováveis. Então, nos Estados Unidos, como a litigância climática está muito avançada, esse discurso aqui, ele foi não só
penalizado em razão do greenwashing aos consumidores, como também penalizado em razão de uma informação enganosa quanto às mudanças climáticas. Eles disseram que a Shell e a Chevron estavam contribuindo para as mudanças climáticas globais. Por quê? Porque estavam destinando menos de 1% de investimentos de longo prazo para fontes renováveis. E aí essas grandes empresas, geralmente de sociedade abertas, elas têm mais uma preocupação que é com os seus investidores, né? Então, elas não podem passar uma informação falsa aos investidores para eles investirem no negócio deles. Porque depois eles podem ser responsabilizados. Olha, eu investi lá na Shell porque ela publicou essa informação. E agora tá aqui, veio a público que essa informação é verídica. Daí a Bolsa de Valores faz assim, ó. Né? Os investidores perdem dinheiro, os consumidores são enganados. E sem contar a questão ambiental, de fato, né? Também aqui, instituições financeiras globais comprometem-se com a meta de emissões líquidas zero, enquanto continua a financiar empresas de combustíveis fósseis. Então, imagina uma instituição financeira global, importante, diz que está comprometida com as emissões líquidas zero. Vocês estão entendendo que não basta aqui parecer ser, tem que ser? Não adianta aqui a empresa dizer, olha, a nossa empresa, o nosso banco, né, está comprometido com uma meta de emissões líquidas zero, mas, por outro lado, eu estou financiando empresas de combustíveis fósseis, então é um argumento que não se sustenta, tá? Então, até aqui, pessoal, alguma dúvida? Parabéns, está muito bom, muito claro. Muito bom. Estou amando. Muito obrigada, pessoal. A ideia era trazer esses aspectos para vocês, porque, como eu disse, vejam que um profissional de direito consumidor pode atuar tanto defendendo consumidores quanto auxiliando empresas também, né? E com certeza eu não tenho dúvidas de que esse vai ser o futuro, tá? Muitos casos envolvendo aí publicidade enganosa, práticas abusivas relacionadas à sustentabilidade aos consumidores, o que dificulta a nossa tomada de decisão muitas vezes, né? E de investidores também, a relação de investidor com o banco é uma relação de consumo também, né? E aqui, pessoal, vem o exemplo das companhias aéreas, tá? Vocês sabem que as companhias aéreas, elas são também esse serviço, né, de transporte aéreo, é um serviço que polui muito o meio ambiente. Porque, como eu falei, são 8 bilhões de pessoas no mundo e o tráfego aéreo é intenso. Então, há o quê? Há né, uma enorme quantidade de combustíveis fósseis que são emitidos na atmosfera. Então, aqui, o que aconteceu nesse caso aqui, tá? Esse caso é de 24 de maio de 2022. Ativistas, né, aqui de uma ONG de proteção ao consumidor notificaram a KLM durante a assembleia da Air France, que eu não sabia, me parece aqui que a Air France a KLM faz parte do grupo, né? São. Então, acusando-a de enganar consumidores com a campanha Voe com responsabilidade. Esse era o slogan da campanha. O que foi contestado aqui? Que a campanha sugeria que medidas como compensação de CO2 e uso de biocombustíveis tornariam os voos sustentáveis. A Comissão Nacional do Código de Publicidade da Holanda considerou a campanha violadora das regras contra a publicidade enganosa. E depois, pessoal,
foi ajuizada, então, uma ação no Tribunal Distrital de Amsterdã, que decidiu que a KLM violou a legislação do consumidor holandesa. Então, essa ideia de voe com responsabilidade, o que aconteceu aqui? A empresa KLM não chegou a comprovar essas medidas, que ela compensava CO2, uso de biocombustíveis. Era uma alegação genérica e eles não conseguiram comprovar essa alegação. E também que mesmo que ela tivesse, né, fazendo aqui, cumprindo essas metas, isso deveria estar no próprio anúncio publicitário. Tá? A KLM holandesa, então, comprou a Air France, acho que há 2 anos. Uhum. Ah, tá, eu achei que era o contrário. E a KLM é uma companhia aérea muito boa, né? Tem muita qualidade, assim, no serviço, sempre foi muito elogiada por isso. Mas vejam essa questão, vejam como passa voe com responsabilidade. É como se, e geralmente às vezes são passagens também mais caras, tá? Então vejam como violou aqui o próprio código de regras de publicidade da Holanda, isso aqui. A KLM tem uma presidente, uma mulher, que ela é muito do protocolo de governança, porque em fevereiro eu voei de KLM, e aí a revista, muito boa, me chamou a atenção, a entrevista com a presidente, a CEO da KLM. Enfim, só para ilustrar. Pode ser até que essa CEO, porque isso aqui é de 2022, pode ser até que eles mudaram até a gestão, né, da empresa, porque... E tudo impecável. Tu falaste que é companhia boa, a comida é impecável, tudo muito caprichado. Fazia muito tempo que eu não via aquele atendimento, uma coisa Sim. assim, muito caprichado. Eu me lembro, pessoal, só voei uma vez com a KLM na volta, no voo de volta da Europa. Gente, foi o melhor voo da minha vida. Eles serviam sorvete, classe normal, assim, né, econômica. Eles serviam, assim, o serviço, a simpatia, a comida era muito boa. Entre as refeições tinha sobremesa, tudo muito bom. Tive a mesma experiência agora, tudo maravilhoso. Bom, né? Então, talvez assim, porque, pessoal, vocês estão vendo que a gente está falando aqui de empresas que têm o melhor suporte jurídico do mundo, né? A gente está falando de Coca-Cola, de Danone, de KLM. Então, vejam como o direito está mudando. Olha, não basta mais só você alegar, você tem que comprovar. E voe com sustentabilidade também é uma afirmação genérica, né? Não vamos esquecer disso. Mas veja, também tem uma outra questão aqui que eu quero chamar a atenção. Essa publicidade aqui, ela foi anterior à Diretiva Europeia de 2024, que regulou o que é uma alegação ambiental falsa. Então, agora, ficou muito mais claro o que pode e o que não pode. Né? Digamos, foi isso que essa diretiva europeia trouxe, tá? Então, acredito que agora essas grandes empresas também se adequaram melhor às questões das informações e publicidades ambientais, né? Mas eu trouxe então um dado, depois eu vou trazer os dados aqui do Brasil. Eu trouxe um dado aqui das alegações. A União Europeia, estudos da Comissão da União Europeia, encomendou, então, uma análise de vários produtos do mercado de consumo, desde alimentação, desde produtos como é que é? De higiene pessoal e também de limpeza. Então, eles pegaram uma amostragem muito grande em toda a União Europeia e fizeram uma análise de alegações ambientais. E o que eles detectaram?
53,3%, ou seja, um pouco mais da metade, de alegações problemáticas que sugeriam greenwashing, então, a prática de greenwashing, que eram alegações ambientais vagas, confusas ou infundadas, sem a prova, né? Segundo estudos da Comissão da União Europeia. E quais são os impactos dessas alegações enganosas, né? Primeiro, acaba que projeta uma desconfiança nos consumidores, dificulta as escolhas sustentáveis, ou seja, nossa, a empresa já é a mesma coisa que a colega falou da Volkswagen. Bah, a Volkswagen fez isso, será que eu vou comprar um carro da Volkswagen? Que isso foi uma fraude, né, pessoal? Veja que isso aqui foi algo planejado, como se diz. E dificulta as escolhas. Imagina que eu vou no supermercado e eu quero fazer escolhas sustentáveis. Dificulta a minha escolha, porque eu estou pagando mais por um produto, estou achando que estou ajudando o meio ambiente e a minha saúde, enfim, dependendo da situação. E, na verdade, não é isso. E mais, tem impacto direto no direito da concorrência, porque as empresas genuinamente sustentáveis, né, elas não veem o retorno, elas não veem o diferencial e retorno daquilo que efetivamente elas fazem, né? Então, é a mesma coisa aqui. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho um casal de amigos que eles têm plantação de morangos. E eles passaram agora por um processo de auditoria para ter o selo de orgânicos, né? Então, eles tiveram vários custos, gastos que empresas, talvez que não estejam muito preocupadas com isso, não têm. Então, vocês imaginem, né, daqui um pouco, eles vão ter o selo de orgânico, daqui um pouco uma outra empresa não tem o selo de orgânico, mas vende numa grande feira dizendo que é orgânico, quando na verdade não é. Como eu falei, não importa se tem ou não. Quando se tem o selo, o que o selo de terceiro representa para o consumidor? Que é um terceiro imparcial e que ele está dando o nome dele, de que ele conferiu aquela informação e é verídica. Então, claro que é muito mais difícil ocorrer um greenwashing aqui, né? Mas então imaginem que uma outra empresa que não tem selo começa a dizer que também é sustentável os morangos, né? Mas que não passou por todo esse processo de certificação e tá mentindo ainda por cima. Utiliza de vez em quando algum fertilizante agrotóxico. Então veja que isso prejudica aquele que genuinamente é sustentável, né? Porque tem um custo também para isso, certo? E claro que, como ele tem um custo, ele tem um valor agregado no produto também. Tá? Então, vejam, esse aqui é um estudo da União Europeia. Agora nós vamos ver no Brasil, tá, pessoal? Esse foi um estudo encomendado pela Comissão da União Europeia. Um minutinho, pessoal, eu só vou ali.
Oi, pessoal, voltei. Fui até a cozinha, depois fui no banheiro, aí... Não, e mais, né, como eu tô aqui no escritório, eu saí aqui só no dia ir no corredor até a cozinha, a minha filha já me atacou e já começou a me falar, mãe, hoje eu me machuquei na escola, botei nos eu falei, não, senhora, Muito legal. é que eu não sei vocês, né? Mas mesmo quando a gente sempre tem algum compromisso à noite e o pessoal já tá em casa, eles começam às vezes a dar uma espiada, ver como é que tá, ou a querer falar contigo por mímica. Estão esperando, né, ansiosamente pela. É. Mas então, pessoal, voltando aqui, então, esses são os dados da União Europeia, mas no Brasil nós também tivemos uma pesquisa sobre isso, que foi encomendada pelo IDEC. O IDEC hoje, eu até vou colocar aqui, tanto o IDEC, tá, quanto o Brasilcom, são instituições da sociedade civil sem fins lucrativos. O IDEC é Instituto de Defesa do Consumidor e o Brasilcom é Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor. Ambos, então, são instituições da sociedade civil, organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que têm como compromisso a defesa do consumidor. O IDEC, pessoal, hoje é a organização mais importante que nós temos, né, não governamental, de proteção ao consumidor. Tem sede em São Paulo e ela, muitas vezes, demanda, né, ações coletivas para proteger coletivamente os consumidores de alguma prática abusiva no mercado de consumo. Então, eles são muito fortes, né, participam também como amicus curiae de algumas ações que tramitam nos tribunais superiores, tá? Então, o IDEC encomendou essa pesquisa, né? Então, foram analisados 509 produtos, né? Nos supermercados, em geral, e desses produtos, 48% eles atestaram que praticam greenwashing. Quase metade aqui dos produtos analisados. Então, vejam que se o resultado aqui dessa pesquisa também vai ao encontro do resultado lá da União Europeia, que lá deu 53,3% dos produtos e aqui 48%, né? A maior parte são produtos de higiene e limpeza, né? Então, ali fala qual que é a maior incidência aqui? Desodorante, saco de lixo, shampoo, inseticida e lava-roupas líquido. São os produtos com a maior incidência de greenwashing que foi encontrado no mercado, tá? Quais foram, assim, as principais alegações? Que são produtos biodegradáveis, né? Ou seja, produtos que se decompõem naturalmente, não contém CFC. Aqui, na verdade, essa questão de não contém CFC, por que ela é considerada greenwashing? Por uma simples razão, pessoal. O CFC é proibido. Então, é você destacar como uma qualidade, um benefício, algo que é proibido por lei. Né? Outra questão, não testados em animais ou veganos, né? Ou seja, principalmente produtos que dizem assim que é vegano, mas não diz o porquê que é vegano. Se é porque não é testado em animais ou porque não é utilizado qualquer tipo de ingrediente de origem animal, né? Então, isso tem que ser de uma forma muito específica, né? Clara sobre isso. Então, vejam que há uma grande incidência aqui, né? Então, quais são os tipos de publicidade abusiva / enganosa ambiental?
E daí depois eu logo vou falar dessa diferença, tá? Então, primeiro, publicidade em que não há provas daquilo, então a empresa alega, mas nem a empresa tem provas sobre aquilo que ela está alegando. Dos males o menor, né? Então, às vezes tem alguma... É que nem aquele exemplo que eu dei para vocês da Coca-Cola, né? É uma empresa que polui, é uma das maiores poluidoras de plástico e diz que a sua garrafa é reciclável, né? Vagueza e imprecisão, então, assim, produto sustentável, voe com sustentabilidade, produto responsável, eco-friendly, amigo do meio ambiente. Isso tudo são termos vagos, imprecisos, tá? E relevância, como eu falei, não contém CFC, é irrelevante você colocar isso, porque já é proibido por lei, né? Mentira, daí é quando há algo realmente, O que pode ser aqui considerado mentira? Foi o caso da Dieselgate. Eles informam algo que não existe. Eles estão mentindo, né? E falsos rótulos. Às vezes tem, por exemplo, pessoal, inclusive alguns logos que parecem um selo, mas não é. É um desenho, né? Então, às vezes, eles colocam assim um desenho e daí um círculo com alguma coisa que parece até um selo, uma certificação, né? Então, algo assim falso, né? E aqui alguns exemplos de alegações, que este produto é biodegradável, quando ele não é 100% biodegradável, 100% reciclável, quando a gente sabe que as tampas e o rótulo não é reciclável, né? Amigos do meio ambiente ou produzido com energia renovável. Às vezes é só uma parte que é produzido com energia renovável, não todo o processo, né? Então, esses tipos de alegações a gente já sabe, né? Já existe um consenso, e isso a diretiva europeia, muito embora seja lá na Europa, a gente acredita que isso vai influenciar também aqui o direito brasileiro, né? E aqui eu vou falar dessa diferença mais específica, né? Nós temos aqui um quadro regulamentar. Hoje, o que nós temos, né? Vocês sabem que o Brasil, ele adotou o sistema misto de regulação de publicidade. Não é nem o estatal, né? Nem somente o estatal, que seria o CDC, e nem o órgão regulamentador, a autorregulação, que seria pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né? Ou seja, assim como nós temos o Código de Ética da OAB, por exemplo, né? Então, o que diz? Aqui no Brasil é misto, tá? Tanto o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária no Brasil, pode, né, ter normas sobre publicidade, como tem, tanto que esse código ele foi alterado recentemente e ele define o que é uma publicidade socioambiental, como também a nossa legislação. E aí nós vamos ter aqui, pessoal, eu até aqui deveria ter também o parágrafo 1º, tá? Então vocês anotem isso. E eu vou... Não é que isso aqui está errado, mas também pode ser o parágrafo 1º. Por quê? É que no artigo 37, parágrafo 2º, nós temos de uma forma expressa que uma publicidade ela é abusiva quando diz respeito a valores ambientais, né? Então, claro que o parágrafo 2º, ele traz de uma forma explícita isso, não precisa nem o advogado ou o juiz fazer, assim, interpretações. A lei é clara, tá? E aí o código vai dizer, se diz respeito a valores ambientais, eu estou diante de uma publicidade abusiva.
que também pode ser enganosa, muito embora não... O que é a publicidade enganosa? É aquela que omite uma informação importante, né? Ou uma informação que não condiz com a realidade. Qual é a grande diferença entre publicidade enganosa e a publicidade abusiva? Então, de uma forma, como é que eu posso dizer, objetiva, de ler, quando a gente lê o próprio parágrafo 1º e o parágrafo 2º do CDC, a própria tipificação da publicidade enganosa é uma informação falsa, uma informação que não condiz com a realidade, ou uma omissão que leva o consumidor a erro. Né? Então, é me vender gato por lebre, como se diz. É dizer, por exemplo, que um pingente é de ouro branco, quando na verdade é de prata, né? Quando na publicidade está dizendo que eu vou ter o meu quarto vai ser de frente para o mar, e quando eu chego não é. Ou quando me diz que o valor total que eu vou pagar por uma passagem ou por um serviço é X, mas quando eu chego lá, eu tenho outros, né, outro valor a pagar, alguma taxa para pagar que não estava descrito antes. Então, pessoal, existem várias formas dessa publicidade ser enganosa, tanto por uma informação quanto por uma omissão. Então, a publicidade enganosa, de uma maneira geral, ela leva a um pedido de indenização material. Um pedido de indenização mais relacionada ao patrimônio. Por quê? Porque imaginem que eu paguei por um quarto que dizia que ia ter uma banheira lá no quarto, ou uma vista para o mar, e quando eu chego não tem. O que eu posso pedir aqui? Uma indenização, um abatimento no preço. Tá? Ou, claro, eu posso, quando eu chegar até o local, né, dizer, olha, eu quero que vocês me deem um quarto com essa característica, mas às vezes não tem. Então, você pode pedir um abatimento no preço, né? Então, geralmente, ou essa mesma questão, olha, eu comprei um sapato que dizia ser 100% couro, mas não é um corino, né? Enfim, tem tantas situações em que nos leva a crer que tem uma maior qualidade e, na verdade, não tem. E aí, nesses casos, geralmente, eu tenho um dano material, né, financeiro. E a publicidade abusiva, geralmente, ela está ligada a um dano moral. São publicidades que desrespeitam valores da sociedade. Então, por exemplo, publicidades discriminatórias, publicidades que se utilizam do medo, né? Então, nas enchentes, nós tivemos muitos casos de ofertas de planos de saúde e de seguros se aproveitando das situações das pessoas que estavam com muito medo, de daqui a pouco vir uma nova enchente, ou de não ter como ser atendida, né? Então, na Covid também nós tivemos isso, digamos assim, quando o mercado se aproveita de uma situação de vulnerabilidade, de fragilidade do consumidor para vender algo. Então, a publicidade abusiva, ela está muito ligada a isso. Publicidade dirigida ao público infanto-juvenil, né? Publicidade ambiental, publicidade que desrespeita valores ambientais. Mas nada impede que essa publicidade, além de abusiva, ela gere um dano material também, né? Geralmente, pessoal, a publicidade abusiva também, ela pode gerar, tanto é enganosa quanto abusiva, ela pode ser objeto também de tutela coletiva, né? As chamadas ação civil pública. Então, pode daqui um pouco o MP entrar com uma ação, né, com base defendendo a coletividade de consumidores que foram expostos àquela publicidade e pedir uma indenização. Ou uma obrigação de fazer, né, pedindo que o fornecedor não vincule mais, não publique mais aquela publicidade,
e inclusive pedindo uma contrapropaganda, que o fornecedor se explique, né? Nós erramos, né? Isso a gente vê muitas vezes no mercado. Olha, nós erramos quando informamos aquilo, 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 né? Quando publicamos aquela informação. Isso é uma contrapropaganda, tá? Que é também, deixa eu só ver aqui qual é o artigo do CDC que fala da contrapropaganda, tá lá no artigo 60 e poucos, eu acho. Peraí. É um artigo que eu não uso muito, contra. É o artigo 55, desculpa, artigo 56, inciso 12º, que diz que as infrações, os órgãos oficiais, né, principalmente tanto o judiciário, mas também o PROCON, a Senacom, pode impor infrações, né, tanto de natureza civil quanto penal, ou sanções administrativas de imposição de contrapropaganda. Então, aqui no artigo 56, é um artigo que traz que tipo de sanções, né, o fornecedor ele pode ser objeto, tá? Então, aqui tem várias, ó, multa, apreensão dos produtos, inutilização do produto. Lembrando que os PROCONs e a Senacom têm também poder de polícia, né? Assim como, por exemplo, os órgãos da vigilância sanitária. E o Ministério Público também, né? Professora, em relação à Senacom, lá no início da aula, estamos falando, não é o Paulo Pimenta o responsável, o candidato agora é senador? É um mandato? Tu sabe que em novembro nós tivemos a visita do secretário, que era um professor até da USP, um advogado e professor. E agora, deixa eu ver quem é o secretário da Senacom. Será que é o Paulo Pimenta? Pode ser, vamos ver. Porque mudou recentemente. Ah, não, é o Ricardo Morichita. Ricardo Morichita sucederá a Paulo Pereira. É o Ricardo Morichita, um advogado e professor de Brasília. Foi indicado, é o Ricardo Morichita agora. Pimenta foi antes da enchente. Nas enchentes ainda era o Valdir Damo. Não. Não passou a ser, porque o Pimenta assumiu o cargo de responsável pelo Estado do Rio Grande do Sul. Sim, mas eu digo o secretário da Senacom, na época das enchentes, eu sei que nós recebemos ele na URGS, logo após Vadir Damos, ó. Ele foi o secretário da Senacom. Aqui, ó, esse aqui nós conhecemos, ele veio até a URGS logo após as enchentes, ó. Vadir Damos, esse eu conheci pessoalmente. Vamos ver até quando ele foi. Pode ser que o Paulo Pimenta foi antes, ou não sei, ou logo depois, não sei. E sempre indicação do presidente da República, o secretário. Eu tô vendo aqui até quando ele foi. O Vadir Damos comandou a Senacom desde o início de 2023 até agosto de 2025. E ele foi para a ANS, Agência Nacional de Saúde. E a pasta teve como indicado Paulo Henrique Pereira, mas não é o Paulo Pimenta, né? E agora foi Ricardo Morichita, né, em 2026. Tá? Então, pessoal, o que eu ia dizer para vocês? Então, existe esse quadro regulamentar. Então, pode uma publicidade ambiental ser enganosa e abusiva. Tá? Qualquer publicidade pode ser enganosa
né? E a publicidade abusiva, inclusive, nós temos aí uma regulação expressa no parágrafo 2º, tá? E então então nós temos aí, né, um quadro regulamentar no CDC brasileiro, tá? Professora, desculpa, eu tinha feito confusão. O Pimenta, ele foi da Secretaria de Comunicação Social, que eles falam SECOM, e esse é Senacom. Eu misturei tudo, vocês me desculpem. Pode ser? Porque o Paulo Pimenta, eu não sabia, ó, ali está o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação. Ele era um braço bem importante do presidente, né, de confiança, porque para te ser chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, tem que ser de muita confiança do presidente, né? E aí, pessoal, eu trago aqui daí que a publicidade, o artigo 37 diz que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva, e aqui falando até uma questão das minhas apresentações. Vocês sabem que início do ano saiu, a USP elaborou, mas todas as universidades já estavam elaborando o uso ético de inteligência artificial. E eu me esqueci de colocar aqui no início que todos os meus conteúdos desses dois materiais aqui é de minha autoria, não tem uso de inteligência artificial. A única coisa que tem inteligência artificial é a apresentação, são esses desenhos aqui, e eu fiz com esse Gama aqui, mas ali no Gama eu coloquei o meu conteúdo, tá? Isso eu gosto de deixar bem registrado, porque às vezes o aluno vê que essa imagem, a gente já vê, que é inteligência artificial, mas o conteúdo não, tá, pessoal? Eu até, claro, eu como professora, eu já testei. Imagina as matérias que eu domino, eu já coloquei ali para ver o que inteligência artificial me traz, né? E até eu tive que fazer essas testagens, e assim, né, pessoal? Não dá para confiar. Veio, assim como vem coisas que não são erradas, são certas, vem coisas que não são certas. Então, assim, as universidades como um todo, então, falando também um pouquinho sobre isso para vocês, hoje, lá a universidade, eu não sei a URGS, tá? Porque eu dei aula na URGS no ano passado, mas eu sei que início desse ano a USP e quase todas as universidades acompanharam, também elaboraram seus protocolos de uso ético de IA. Então, eles dizem o que é seguro tu fazer com IA, o professor, não só o professor, como que o professor deve avaliar também os trabalhos, e o que é seguro ou não você utilizar IA, né? Então, ali diz, por exemplo, né, só IA com fonte travada, o que é isso, Carlos? Explica aqui melhor. É que tu não deixa aberto para a internet, tu define quais são as fontes que tu quer que ele trabalhe. Por exemplo, eu ponho lá a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, e trabalho em cima só daquelas fontes. E vou elaborando o trabalho e ele vai só me ajudando a compor o texto, mas nada de fazer pesquisa de fundamentos, da informação, só de formato mesmo. Sim, mas assim, Carlos, eu até, aqui nós estamos conversando porque eu não sou uma conhecedora profunda, tá? Mas o que acontece? O problema das inteligências artificiais, até onde eu sei, é um problema de tu ter a IA como uma fonte, né? E eu acho um problema se tu não domina a matéria. Se tu domina, tu sabe se ela... porque o que eles dizem nesses protocolos, até a USP colocou, né? Que a IA, ela sempre vai ter um risco de alucinação. De dar uma alucinada. Tem até um termo, alucinação, é um termo que se usa para IA. E o que eu comecei a perceber? Claro que deve ter usos seguros, né, Carlos? Por exemplo, se tu escreve um texto teu, coloca ali, pede para corrigir, é uma coisa, né?
Mas quando você tem a IA como fonte do conhecimento, talvez assim dessa forma que tu explicou também. Mas quando você coloca a IA como fonte de conhecimento e que você não domina, eu acho muito complicado confiar assim cegamente, né? Por exemplo, nós tivemos uns 2 casos, né, Gente, teve um caso, olha só, foi uma aluna que a gente fez uma banca e ela citou, né, ela escreveu um texto e citou uma professora, e essa professora estava na banca. Só que esse trabalho, esse título não existe. Ela disse, olha, eu nunca escrevi esse artigo aqui, com esse título, nem nessa revista. Então, a gente nota direitinho quando o texto vem de A e quando a IA alucina, né? Que ela quando ela não sabe, ela inventa. É a mesma coisa pedir jurisprudência para IA. Eu sempre digo, uma coisa é você lá perguntar algo e depois vai conferir. Estou falando desses chats abertos, daqui a pouco vocês vão dizer, professora, tem um aplicativo tal, que é super seguro, que eu sei que tem aplicativos que eu mesma já usei para encontrar artigos científicos, né? E várias outras coisas que facilita muito, mas traduções, às vezes, os alunos às vezes me dizem, professora, esse texto é em inglês, eu digo, bom, mas hoje tem tanta inteligência artificial que traduz, né? Então, eu acho que sempre a gente tem que usar com certo, né, principalmente quando você vai de olhos fechados, assim, para uma informação. Inclusive o notebook ALM, o que é isso, Carlos? Eu vi que tu tinha no teu computador, pode falar aqui para a turma, só um parênteses aqui na aula, mas eu já ouvi falar nesse notebook. É o tipo de inteligência artificial que tu trava a fonte. Tu não permite que venham fontes externas, só tu define, tu faz a tua pesquisa de jurisprudência, de doutrina, inclusive de textos teus, tu coloca dentro, junto, e pede para ele fazer uma elaboração em formato dissertativo ou em formato de tópicos, pede uma sequência lógica de raciocínio, uma linha do tempo, daí ele organiza o material de uma maneira lógica. Por exemplo, em teses, eu sempre peço assim, eu passo a legislação, os fatos, e peço fato, fundamento, pedido. Faça para mim a tese, eu faço um esqueleto, olha, eu quero pedir a legislação de funcionamento